Olá, minhas maravilhosas e meus maravilhosos! Sejam muito bem-vindos a mais um Ericast, o podcast que conta histórias de brasileiros que empreendem na Europa, que fazem sucesso no mercado europeu. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal, ativasse o sininho e mande para muita gente. Assim a gente aumenta essa corrente do bem. Meus amores, o nosso patrocinador desse episódio, dessa temporada oficial, é o restaurante Batucada. Esse restaurante dos nossos amigos Ana Paula e do Jean, é onde tem um sushi nipo-brasileiro. Gente, você vai encontrar de tudo. Aqui você vai encontrar coxinha, você vai encontrar risole, você vai encontrar pastelzinho, você vai encontrar brigadeiro, que a gente já comeu aqui. A nossa diretora aqui de produção vai colocar pra gente aqui um vídeo, o QR Code pra você seguir, pra você acompanhar, pra você pré-notar, marcar, pra vir conhecer, que fica aqui em Porta Garibaldi, esse lindo restaurante muito bem localizado. Gente, também temos o nosso segundo patrocinador também, que é a Eduarda Beauty Cosmetics. A Eduarda, gente, ela vende produtos de beleza. E claro, gente, nós temos que cuidar da nossa pele, do nosso cabelo, ficar mais bonito e mais cheirosa. E ela tem produtos de cabelos, por exemplo, da Lola, produtos Lola Cabelos. É um produto do Brasil que ela consegue fazer a distribuição aqui na Itália, e também do Boticário, gente, que eu amo o cheiro do Boticário. Gente, tem aquele hidratante de ameixa, aquele perfume Lily maravilhoso, Malbec. Para você que gosta dos produtos da Boticário, conversa aqui com a Eduarda, nossa patrocinadora, a nossa produtora aqui. A Brendinha vai colocar o QR Code para vocês. Então, ó, clica aqui, segue ela no Instagram, porque ela tem um produto melhor do que o outro, tá? Um beijão, ó, Eduarda. E, meus amores, eu quero apresentar para vocês a nossa mega convidada de hoje, que eu tenho um carinho super especial. Ela é uma das minhas primeiras amigas aqui da Europa, tá? Que eu conheci. E foi através da internet. Por isso que eu acredito muito na força da internet. Você utilizando de forma correta, você consegue fazer conexões genuínas. E ela teve um avanço, gente, extraordinário desde quando eu conheci ela. Então, eu tenho muito prazer e muita honra de chamar ela aqui para ela estar contando um pouquinho dessa história dela, de uma mulher empreendedora. Gente, ela é de Santa Rita, Paraíba, paraibana. Ela mora aqui na Itália há 18 anos. Ela mora, gente, em Milão, sempre morou aqui em Milão. E ela é empreendedora artesã. Ela é CEO há 5 anos da VS Crochê. Amiga, eu falei certo? Crochê. Crochê, gente. Recebo com muito carinho. Vivi, eu chamo ela de Vivi, Viviane, mas é Vivi porque é a minha amiga, Vivi. Ai, que prazer estar aqui. Amiga, eu tô muito feliz. Você sabe que eu tenho um carinho muito especial por você, que eu chamo a atenção, puxa a orelha, não é por nada não, é porque quando eu falo algo para uma pessoa assim, porque eu quero trazer ela para perto sempre, porque eu acredito muito no teu potencial, e não é à toa que você está aqui hoje falando do seu trabalho, do trabalho que você vem desenvolvendo aqui, porque é mãos de fadas mesmo. Você tem uma mão assim única, são produtos únicos, são produtos exclusivos. Mas antes da gente começar a falar dos seus produtos, tá bom? Eu quero que você conta um pouquinho da tua história. Como é que tu vais parar aqui na Itália? Como saiu esse sonho? Tudo me conta, porque eu sei que tem uma linda história por trás de tudo isso. Eu vim de avião. Então, eu vim, né, pro ramo sempre da moda. E daí eu fiquei. E no passágio, quando eu estava deixando, né, do mundo da moda, vamos dizer, entre aspas, né? Sim. De modelo, eu queria ficar ligada ao mundo da moda com algo meu. Então, foi daí que nasceu a VS Arte Crochê. Principalmente na época que a gente estava vivendo. Eu tinha um companheiro que era muito empenhado, viagens e diversas outras mil coisas. Ele é ítalo-svícero, então, assim, mentalidade... Caramba, além de você ter ideia, suíço. Era um lorde no horário, era um lorde na educação, e em outras milhares de coisas em que eu tive só o que aprender com ele, né? Porque a educação deles nasce muito fortunata, porque de diversos ângulos você vê coisas boas em um natural svícero. E daí, com todo o tempo que eu tinha, eu disse, não vou... Gente, eu emagreci 20 quilos na pandemia, porque eu malhava de manhã e de noite. De tarde eu me procurei cozinhar, deixar... A casa era... Você podia comer no chão.
Porque, assim, nosso tempo ficou muito grande, né? Ficou muito longo. A gente começou a olhar para o interno, né? Também vivia assim, dizer assim, nossa, peraí, eu estava com tanto tempo e nem sabia que antigamente verdade. você poderia fazer o que quisesse, né? Antes da pandemia. E você começou a dar valor às pequenas coisas, né? Dentro de casa. E assim, eu já dava uma mão para ele no escritório, viajava muito com ele, né? Na verdade, você sempre viajou muito com ele. Então, assim, eu disse, já que a gente vai ficar parado e não se sabe quando vai acabar isso, porque era um período que certeza ninguém tinha, né? Então, gente, eu me sentia completamente perdida, porque tudo que eu fazia eu só intensifiquei. Eu passei a fazer mais atividade física, passei a cuidar melhor da minha alimentação, mas isso foi coisas que eu sempre fiz. E eu sentia a falta de fazer algo meu. Então foi daí que eu fui para a cozinha e encontrei um pano de prato com um bico de crochê, que eu tinha feito anos atrás. Peraí, vamos. As únicas coisas que chegavam em casa era supermercado e o que você comprava na internet. Caixas de linha, pacotes. E depois que passou o primeiro lockdown, no dia 19 de maio, eu coloquei no Instagram um conjuntinho, um topzinho e um shortinho, e dizendo que eu estava vendendo. Menina, eu passei de maio até as minhas férias de agosto super ocupada. Só produzindo. Porque assim, querendo ou não, é um trabalho que requer muito tempo. Olha aqui, eu jogo a golfe. E assim, eu já dizia assim, nossa, meu Deus, para jogar golfe não é necessário dinheiro, é necessário tempo. Quando eu comecei a fazer crochê, que eu tenho que, como assim, tudo parte na base da criação, né? A ricerca de um material bom, o tempo para poder ser feito. E se não sai certo, gente, ninguém vai sair com uma banda de um top, né? Ele tem que estar íntegro, tamanho, enfim, às vezes. E eu não estava tendo contato direto com as clientes, né? Era tudo por internet, e eu não estava pegando. As clientes te mandavam medida pela internet, Sim, Vivi? sim. Caramba, e olha o desafio, gente, porque para uma pessoa, porque é um trabalho muito preciso, Sim. é um trabalho muito. Érica Monique, não sou capaz de fazer trabalhos assim. São Então eu contas. sei porque é um pontinho ali e você pegar a misura, o tamanho de uma pessoa por telefone. Sim, outra que tem toda a parte da construção. Às vezes, por exemplo, esse top, ele vem feito a parte de cima, depois pra vem gente feito aí. a parte do lado direito até as costas, e você passa do lado esquerdo e tem que virar ele do avesso para fazer o lado esquerdo. Então, assim, é uma matemática que tem que sair exata, tá? Porque ninguém vai andar torto por aí. Ninguém vai estar andando torto por aí. Então, assim, e daí foi muito legal, porque o preço foi muito acessível, cobria. Até meu namorado falava, nossa, mas você está trabalhando praticamente ganhando por uma hora menos que uma empregada doméstica. Porque eu vendia um conjuntinho a 80 euros. E às vezes eu passava 2 dias para construir ele. Entendi. Então, assim, meu horário de trabalho tinha um valor de no máximo 5 euros a hora. E acaba assim que eu dizia, não, mas eu estou preenchendo o meu tempo, eu preciso disso. Então, eu fazia com o maior amor e carinho, como eu faço até hoje. Às vezes, muita gente fala assim, nossa, mas por que o seu Instagram, suas amigas, não posta, não reposta? Eu já falei para todas as minhas amigas que eu sou empresária e gosto do meu pequeno. Por que eu gosto do meu pequeno? Porque eu ainda tenho controle de tudo. Então, assim, se eu coloco 2 peças ali, eu sei que são 2 peças que eu vou poder entregar, que eu vou poder fazer, e que, assim, o meu produto, ele tem a qualidade que eu queria para mim. Então, eu passo para os outros aquilo que eu queria para mim. E trabalhando dentro da moda, eu sei quais são os custos das coisas, né? Verdade. Então, e também é mais personalizado também, né, Vivi? O seu trabalho é totalmente personalizado. E o seu trabalho também é por temporada também que você produz, né? Porque por enquanto, gente, a Vivi, ela é uma empresa também, né, Vivi? É verdade. Assim, é uma empresa, você que administra o Instagram, o marketing da empresa, a venda, o financeiro, o comercial, é tudo você. Daí eu tenho os meus colaboradores, mas é que assim, por exemplo, eu não sei construir um site, então eu precisei me direcionar até um web designer. Eu tenho uma peça muito forte, que é o carro-chefe, e o que mantém a marca. Porque eu passei de vender 25 biquínis a vender, não vou falar números, mas a vender coisas que eu não consigo mais produzir. E eu vendo só por 2 meses ao ano. E daí eu faço os biquínis, sim, façam reproduzir números no Brasil,
porque eu não tenho como. Mas daí as outras peças que são por encomenda, que são por medida, eu tenho o maior prazer de fazer. Até porque, assim, a artérica do material, eu trabalho com matérias-primas incríveis, como Swarovski. E hoje a Swarovski, ela pegou uma cotação muito alta. Então, você fazer um pedido na Swarovski, dessas pedrinhas que eu uso, e eu prezo usar elas. E porque são lindas, dão um toque totalmente diferente. é qualidade, né? É. Então, assim, eu agreguei um produto que tem um valor inestimável. Pensa um pouco, esse top aqui, sem as pedras, eu vendi ele a 50 euros. No ano seguinte, eu passei a vender a 350. Então, assim, eu soube valorizar o meu né? produto. Colocando peças preciosas, assim, peças que dão qualidade, outra visibilidade. São no como produto. pessoas que, quando você agrega, vamos supor, numa sua empresa, no seu grupo de amigos, te fazem crescer, te agregam números. Verdade. Se são preciosas, não só a pedra, mas existem pessoas que te dão muito. Mas tem que, assim, entender muito onde você está, porque nem todo mundo vai conseguir ser você da frente da câmera. Existem pessoas que têm que saber também estar por trás da câmera. Existem pessoas que têm que saber aonde é o seu verdadeiro trabalho. Então, assim, eu como imagem, eu como diretora criativa, venho me saindo muito bem porque eu sei onde que está o meu espaço. Eu nunca invadi o espaço de ninguém. Por exemplo, quando eu procuro um serviço fotográfico, quando eu procuro um ajuste no meu site, eu procuro pessoas que são competentes para isso. Então, eu dou em mãos tranquilamente. E também para você nem se envolver em certas coisas que não é da tua competência, né? Você vai desenvolver aquilo que você tem mais habilidade. Por exemplo, eu te acho, assim, uma pessoa super comunicativa. Super. É uma pessoa que é gostoso de estar perto de você, de conversar com você. Eu leio muito. E aí, dá uma dica aí, pessoal, então, assim, uma pessoa que quer ter um desenvolvimento, assim, uma desenvoltura igual a você, qual é uma dica que você dá? Olha, não é fácil, mas, assim, de princípio, aprenda o italiano. Porque quando você aprende italiano, hoje, a burocracia na Itália, a dívida do país, por mais que seja alta, as dificuldades existem, são presentes, mas não só para quem está empreendendo e quem vem de fora. Não só para quem está com uma área socioeconômica enorme, até mesmo para quem tem uma área socioeconômica pouca. São várias dificuldades e várias coisas a enfrentar, mas acontece o seguinte: se você é uma pessoa que lê, se você é uma pessoa que vai atrás da informação, existe muita coisa que te facilita chegar lá. Por exemplo, se você vai aprender o italiano no Termini, hoje o site da Câmara de Comércio da Itália não é mais como o site de antigamente, que você precisava chegar até o sportello para pedir informação e resolver tudo. Hoje, simplesmente de casa, se você tem o seu Speed, se você tem a sua assinatura digital, você monta a sua empresa. Você conhece os incentivos estatais que o território italiano te oferece, você conhece as medidas como fazer para poder depositar sua marca, porque, assim, a gente tem o nosso jeitinho brasileiro de ser. Que aqui não funciona, tá? Tem o nosso jeitinho brasileiro de ser. Vamos no passa-parola, vamos no dinheirinho ali que não é declarado. Tá bom, isso daí nunca vai deixar de existir, nem mesmo para os italianos. Sim. Mas, querendo ou não, se você é uma pessoa que quer crescer, que o número te importa, você tem que ir atrás do certo. Então, você tem que saber, de princípio, italiano no Termini, porque você vai descomplicar muito sua vida, você vai perder menos tempo com comercialista, com consulência, basta que você sabe ler. Você vai sabendo ler, você vai entrar lá no site da Câmara de Comércio e você vai, nossa, ter uma estrada e um percurso maravilhoso. E legal você tocar nesse assunto da pessoa se informar, Vivi, porque às vezes a pessoa quer empreender, mas sem ter uma preparação, às vezes até confiando, ou seja, no comercialista. Na cara e na coragem. Confiando assim, deixa que o meu comercialista resolve tudo, deixa que ele faz. Não, você precisa entender assim das leis daqui, como funciona aqui. Claro que muitas vezes no início a gente sabe, né, a gente que é difícil para o empreendedor, o empreendedor está testando, ele está sentindo, mas é bom você se informar de como funciona tudo, a fiscalização, tudo aqui na Itália, na Europa, se você quer crescer. Com a minha experiência, eu vou dizer uma coisa e deixar bem claro. É difícil quando você não vai pelo certinho.
Porque, assim, por mais que você pague aqui, mas, gente, não é que você não vai deixar de pagar. Vai chegar uma hora que você vai pagar sempre. Se os nativos italianos pagam, por que que você que está saindo lá do Brasil ou da América ou árabe vai chegar aqui e não vai pagar aquilo que é? Taxa é algo que vai entrar na sua vida, meu amor, e não vai sair nunca mais. Todo mundo aqui, os empresários aqui, todo mundo diz assim. É verdade. É isso mesmo. Cresceu, você virou adulto, está sendo vacinada, taxa é algo que entra na sua vida e não sai mais. E Vivi, me conta aqui desse amor que você teve pelo crochê, porque foi algo que veio, né, já da sua infância. Sim. Conta aqui pra gente como é que foi. Então, assim, eu vou falar um pouco também da minha história. Eu cresci com 2 exemplos muito grandes na minha vida, que foi a união, né, do meu pai com a minha mãe. Meu pai saiu de uma família de comerciantes, os mais grandes comerciantes da cidade, e depois que ele deixou o comércio, ele foi político, teve um dos segundos partidos mais bem votados na cidade. E minha mãe era simplesmente uma pessoa que foi crescida com a minha avó com um salário mínimo, adotiva, e caixa do mercado. Então, assim, eu cresci muito com esse exemplo, que é de uma família de baixa renda e uma outra muito bem de vida, de classe média. Desculpa. E daí o que acontece? Quando eu procurei melhorar as minhas oportunidades de vida, dar essas voltas por cima, eu queria muito, não para mostrar nada para ninguém, porque eu acho que as dificuldades elas vão sempre existir. Vão sempre aparecer, e a gente tem que aprender com elas, né, ressignificar. Sim, ainda mais assim, estando aqui, longe de todo mundo, porque eu passei muito tempo longe da minha família. Muito, muito tempo. Então, com esses 2 exemplos, fez eu ter muito equilíbrio. Eu não queria mais nem descer, nem subir. Eu sempre procurei ser uma pessoa estável. É por isso que, assim, nossa, minha paixão no crochê. Tá, eu tenho um amigo que me facilitou muito, tá no mundo da moda. E ele sempre falava, onde que você quer chegar? Aí eu pensei, olha, eu tenho em mente isso. Ele disse assim, porque você sabe que hoje, com todo esse avanço da internet, o TikTok, são pessoas que vão estar ocupando lugares de pessoas que vão saber o que é moda, o que é tendência, vão estar no mercado da moda, mas acabam roubando aquele lugar de quem realmente entende, porque está em um simples sucesso. Muita gente de sucesso muito curto hoje ocupa lugares de pessoas que são completamente dotadas de informação, dotadas de competência, porque as pessoas almejam sempre o guadampe, né? A margem de faturamento a mais. Querendo ou não, se eu não tenho visibilidade, se eu não tenho merchandising, se eu não tenho uma publicidade, onde que eu vou vender o meu produto? Então, ele me orientou muito bem. Se você quer ser aquela pessoa que vai estar na primeira fila, usando, que eu dizia bem assim, nossa, fazer fitting para marca é a pior coisa que existe para mim. Por quê? Porque eu dizia assim, você chegava no desfile e você poderia dizer tranquilamente, mas qual é o time que elas vão jogar? Porque você acabava chegando com roupas uma igual da Então, assim, Brenda sempre me via com um topzinho de crochê, com uma coisa minha, ela que me acompanha há muito tempo. Maravilhosa. Eu sempre procurava fazer assim, eu dizia, ó, vou estar lá, mas você vai estar sentada na primeira fila com fulano e ciclano, isso não me interessa. Então, coloca outra pessoa, né? Eu não vou, porque eu não quero trabalhar para marcas, eu tenho a minha, então eu vou estar dando ênfase à minha. E daí, vez ou outra, para poder satisfazer também a oportunidade da pessoa, né? Que a gente tem sempre que ir engratear. Claro. As pessoas, a gente tem sempre que dar obrigado, então, daí eu acabava, era um modo também de agradecer, fazendo o que ele pedia. E ele me direcionou muito, ó, faz atenção, porque o mundo da moda é assim, assado, tá sempre renovando, tá sempre tendo alguém que vai estar ali do nada na tua frente, e você tem que ter um equilíbrio para poder permanecer. Então, faz mais o que você gosta, faz mais o que você tem paixão. Não que, se por um acaso amanhã você vai agregar uma fábrica, um grupo, esteja pronta para dar seu trabalho às outras pessoas. Porque se você criou algo sozinha e mantém algo sozinha, isso te dá muita paixão, te dá muito prazer, mas depois que isso se torna um trabalho, é muito faticoso. É verdade. Não é fácil. É porque você tem que fazer aquilo que você ama de fato, porque as dificuldades elas vão aparecer sempre, para te levar para baixo, para não
querer que tu continue, por exemplo, tem aquele cliente, né, que infelizmente às vezes não cumpre o que era de fato para fazer com a gente, né, não faz e deixa a gente para baixo, mas quando a gente tem algo que arde no nosso coração com muito amor, com muita paixão, você consegue, permanece no seu sonho. Que não, gente, não é fácil empreender, e ainda mais num país que não é seu. É mais difícil ainda. É verdade. É mais difícil. E falando em agradecimento, eu quero até te agradecer, porque assim, eu conheci a Brenda através de você, né? Então, se a gente não tivesse conhecido, se não tivesse feito uma amizade, se você não tivesse me convidado para o seu aniversário, que foi até o lançamento de uma coleção sua, eu não conhecia, não tinha hoje a Brenda aqui, que a Brenda é minha sócia, né? Minha sócia, minha produtora aqui do Ericast. Então é isso, essa conexão que a gente faz, a gente acaba conhecendo pessoas de negócios, te agrega. E sai negócios, né? Então eu acredito muito nessa troca, nessa comunidade que a gente tem aqui. E claro, uma indicando o trabalho cada vez mais da outra. Porque o seu trabalho, assim, eu vejo as pessoas usando e eu vejo a qualidade, assim. Eu tenho um top da Vivi, gente, assim, que eu acho que já faz o quê? Foi desde quando eu conheci a Vivi. 6 anos. Faz uns 5 anos, 6 anos. Você usou no México? Usei no México. Gente, Verdade. e a qualidade realmente dos fios que ela usa, assim, é incrível. E Vivi, de onde sai a tua inspiração para cada coleção? Então, eu uso muito, eu tenho uma professora, eu tenho uma professora de crochê do Brasil, ela é de Recife, e ela me dá muitos toques, né? E daí, desses toques, das minhas inspirações, daquilo que eu vejo que não tem, o que eu posso agregar, né? Porque esse top, ele já foi sem pedra, ele já foi com pedra, já foi com pluma. Aí esse top, ele virou vestido, também já entrou em uma sartoria. Então, assim, foi por isso que quando eu disse assim, eu vou desistir, eu vou insistir de botar arte, crochê, não só voesse crochê. Por quê? Porque eu posso distribuir o crochê na arte, eu posso fazer meu crochê de inventar um quadro, eu posso botar o meu crochê em um arredo de uma casa, posso pegar meu crochê e colocar dentro de uma ateliê que vai juntar. Então, a arte, gente, depois de nós, que a gente só tá de passagem, é a única coisa que fica, tá? É verdade. E você falando da questão de casa, você até me falou que ia sair uma coleção para casa, não foi? Sim, você falou? porque agora, você acabou você acabou de deixar minha surpresa para lá, mas tá tudo ok. Sim, tem uma designer de interior que ficou muito interessada no meu trabalho e eu desenvolvi uns cochinetos de sofás. Gente, almofadas. É que a gente vai perdendo. No português. E daí são 4 simples almofadas. Ela é uma designer de interior, vamos dizer que é da alta moda. É bem interessante. E ela vai fazer um teste de mercado, vai colocar essas almofadas na Milano Hospital, o Salone del Mobile, é uma das feiras que é uma das mais importantes, é mais importante que a Semana da Moda. É tão grande que nos anos eles não conseguem mais fazer a feira dentro da exposição do espaço feira. Hoje o Salone del Mobile teve que se expandir em toda a cidade, é por isso que existe também o Fora Salão, justo porque não conseguem fazer só dentro da feira, para vocês verem o quão é grande o Salão do Mobile. Então é um grande passo para você, né? Também tá dentro dessa feira, né? Um grande reconhecimento, Vivi, parabéns. Sim, porque assim, eu saí do bico, né? Do pano de prato para um top, para um conjunto, para um vestido, para uma cortina e um cochineto, né? Então assim, eu não, se por um acaso eu tiver a ideia de fazer algo diferente, deixar minha arte ali, porque eu creio que é a única coisa que fica depois de mim, eu vou estar indo, enfim, enquanto as mãos estiverem funcionando, que a gente faz tudo com as mãos, né? É verdade. A gente o médico vai estar lá com bisturi, costurando com as mãos. A gente vai estar, tudo a gente cria, a gente nasce com as mãos. Então, até enquanto as mãos estiver funcionando, a cabecinha também. E quando é que vai sair a tua próxima coleção agora aqui para esse verão? Vai sair no aniversário da marca de 5 anos, que vai ser no terceiro final de semana de maio. No terceiro final. E você manda para toda a Europa? Sim, esse ano o e-commerce vai estar aberto, um pouco mais expansivo. Então, você aí do Brasil pode pedir. A gente está esse ano se apoiando no Magazine, então essa parte de logística já não vai ser mais comigo, vai ser de competência do Magazine. Então, já vou estar, que pode pedir. Nossa, que legal. Gente, eu fico muito feliz de ver
do desenvolvimento todo da tua empresa, da tua marca, do teu sonho começou. Gente, eu lembro da Vivi, que na época que eu conheci a Vivi, eu estudava na BTM. Como eu. A gente, na verdade, se conheceu na escola. Na escola da BTM, que eu sou esteticista formada pela BTM também. Você estava fazendo curso também lá acho que de unha, né? Era Sim, onicotécnica. Ela estava fazendo também lá. E assim, ela ia, a gente, com o crochê dela pra lá, pra onde todo lugar. Pra todo lugar. Ela tava lá. Eu tava falando pra Paula, não sei por que eu não trouxe pra fazer, mas, gente, eu tô muito cansada. Ela conversava com a gente no almoço. Vamos almoçar, Vivi. Ela... Amiga, eu tenho que fazer, porque eu tenho que entregar pra minha cliente que ela vai viajar, ela vai pra Mykonos. Aí eu falava, a cliente dela vai pra Mykonos. Não, porque a minha cliente, ela vai pra Ibiza. Aí eu, a cliente dela vai pra Ibiza. Gente, as clientes dela é assim, é outro nível. É verdade. Tem pessoas que, como eu, uma época, assim, eu fui introduzida muito bem na sociedade dentro de Milano. Eu sou uma pessoa muito fortunada, né? Eu namorei uma pessoa também muito legal, que, assim... me inseriu em um giro incrível, conheço pessoas muito importantes. Então, o meu passaparola e o meu pequeno sou eu que faço, mas eu faço com tanto prazer, porque é como se eu estivesse fazendo para mim. E isso, assim, ainda não... Por mais que é um trabalho, para mim está sendo bem legal, porque assim, me dá acesso às pessoas, me faz com que eu continue ligada às pessoas. Isso é muito bom. Nossa, é muito bom. E é lindo o teu trabalho, é de um capricho, assim, incrível. E eu quero ser convidada, viu, para esse lançamento sim, aqui com a gente. Sim, Vou cuidar todo mundo aqui, gente. Vamos porque, lá. eu preservo muito... as poucas e boas pessoas, né? Mas você apresentou um lugar tão incrível, que foi aqui, o Batucado. Eu nunca tinha vindo. Tinha vindo para um café, porque eu moro a 3 minutos daqui. Nossa, que pertinho. Olha aí, ó, Ana Paula. Eu corro praticamente aqui quase todo dia. Olha. Então, já é um espaço maior, maravilhoso. Então, a gente já pode pensar em um número maior de pessoas. Olha aí, tá vendo, gente? É isso, de coisas nascem coisas, gente. É isso. Eu digo que quem não é visto não é lembrado, né? Pois e você tem que se posicionar assim, você tem que mostrar o seu trabalho, você tem que mostrar a tua autoridade. Eu vejo a tua mudança, não, isso aqui tá dando certo, não, para lá que eu vou pro outro lado, mas nunca deixar, você pode desacelerar, né? Mas nunca deixar de desistir no seu sonho. Eu já vi você viajando, eu não sei, eu acho que era pro Marrocos que você tava, você tinha ido atrás de material. Sim. Eu não lembro você. Então, assim, você vai buscar, ir atrás de matéria-prima diferenciada pro teu trabalho. Sim, sim, eu tenho a oportunidade de viajar muito. Eu acabo aconselhando, porque eu viajava a um escopo esportivo, né? Eu viajava muito para jogar golfe. E eu acabava, assim, tentando associar, porque todo lugar que você vai ter uma matéria-prima nata ali, vai ter algo que é feito ali. Então, assim, tudo você agrega para poder enriquecer aquilo que você tem. Então, eu sempre priorizei eu sou muito curiosa, eu sou muito curiosa, creio que minha parte inteligente de mim parte da curiosidade. Então, eu nunca deixo de ler, que eu acho que uma das coisas que as pessoas perderam muito hoje é o ler, é o procurar a fundo saber as coisas. Eu não sou a pessoa da foto, por mais que pareça, mas eu não sou a da foto. Se eu estou numa montanha, eu cheguei lá com os meus pezinhos. Se eu estou com um chi, eu estou com os... sabendo. Se eu peguei uma massa da golfe ou um ferro de crochê, é porque eu estou sabendo. Eu não sou a pessoa para foto. Por isso que eu já deixei muito de viajar com certas amigas que eu tenho no meu coração. Mas, assim, são pessoas que, para mim, no hoje, que procuro certas coisas mais a fundo, não me convém, porque eu ia estar sentindo falta de mim. Por exemplo, numa viagem, não sei, para Xangai, que eu nunca fui, mas para foto, não. Eu acho que eu tinha que conhecer Xangai para agregar alguma coisa para mim. Muito legal vocês conhecerem, né, o outro lado da Vivi, porque às vezes vocês têm uma imagem da pessoa na internet que é totalmente diferente. Então, é esse o nosso papel aqui do Ericast, de contar, de vocês conhecerem, humanizar, né? A gente fala muito de humanizar hoje. Sim. De você conhecer esse lado da Vivi mais empreendedora, porque a Vivi é brincalhona e tudo, mas né? Eu chuto balde. De vez em quando eu tô ali na festa e no outro dia pera. Eu acho que a gente põe o limite, a responsabilidade tem que ter, você tem que ser constante. Não está dando para fazer muito, faz o pouco mais bom. Eu acho que é importante. E se você existe, se mantém em forma, procure suas precauções de saúde, porque sem saúde ninguém vai para lugar nenhum. E é isso, bola para frente.
E Vivi, me diz uma coisa, se alguém quiser te encontrar, como é que ela te encontra hoje para entrar Não em me contato encontra. contigo? Eu me divorciei, esse negócio de Gente, encontro. não é pessoal, viu? É encontrada das peças. Ah, né, pela mano? internet, eu acho. E pela internet, eu prezo assim. Se é uma peça por medida, você pode me contatar tranquilamente pelo WhatsApp. E a gente tem um encontro de pessoas e é necessário, porque se você quer algo seu. Ai, encaixou aqui. Se você quer algo seu, a gente tem que ir atrás de uma matéria-prima maravilhosa. E outra que é assim, eu não vou estar perdendo meu tempo, podendo estar vendendo tantíssimo para uma peça só que não vai ter valor. Não. É Sim. bom você ter uma peça só e que a gente vai ali procura uma cor legal, que entra com você, uma pedra que vai encaixar dentro do seu crochê, algo que você vai poder usar só ele com um blazer, com uma no saída do barco, dentro de um restaurante. Então, assim, eu acho muito importante a gente saber gastar o nosso tempo, até mesmo se você está comprando. E é legal você falar, porque o crochê hoje, ele casa em qualquer ocasião. Por exemplo, hoje você tá com um terno e colocou ele, olha, ele tá lindo e chique. Esse top, ele já foi parar dentro de uma discoteca que eu saí, nem lembro como eu cheguei em casa. Ele já parou dentro do desfile da Blue Marine, ele tá aqui no Ericast, ele já foi para um jantar importantíssimo de um designer de móveis, já foi para o aniversário de um arquiteto. Então, assim, nossa, eu uso ele saindo de um barco, eu uso ele num jantar, eu uso ele dentro de uma discoteca. Uma peça super versátil. Sim, é bem interessante. E isso que é o legal, né? Então, o crochê não é como tinha antigamente, que as pessoas pensavam, não, meu Deus, é o crochê da vovozinha, né? Que fazia. Não, gente, tá super em tendência, super em alta. E já vem alguns verão já o pessoal utilizando. Sim, e assim, tem umas peças que eu troco de cor, mas não troco de modelo. É, porque é o que dá certo, gente. Em time que tá dando certo, a gente não mexe. É tipo isso, é bem assim. Gente, se eu contar para vocês que a gente já está chegando assim nos últimos minutos do nosso bate-papo, mas foi tão gostoso que acaba passando muito Foi rápido. fluido. É bem isso. Não, eu conversando com ela, porque eu falei, Vivi, é o primeiro podcast da Vivi, né? Que é o primeiro de muitos. Eu tenho muita honra de ser o primeiro, porque eu sei que eu vou te ver assim nos podcasts assim, mundialmente conhecidos. E eu quero te ver e estar te aplaudindo sempre. Então, obrigada por confiar no nosso trabalho e estar aqui entregando o teu conhecimento para a gente, dividindo com a gente, com a nossa comunidade brasileira aqui na Europa. Mas eu queria que você deixasse aqui para a gente uma mensagem de incentivo, porque eu sei que você já passou por muitas dificuldades aqui também em todo o teu percurso, da tua história de vida. E eu quero que você deixe uma mensagem para esse empreendedor aqui, para ele não desistir do sonho dele, para ele continuar aqui persistindo, né, na vida não só de imigrante aqui na Europa, mas a vida também de empreendedor. O que você dá essa mensagem para esse brasileiro? Obrigada por toda essa estima que você tem de mim. Você sabe que você é uma pessoa que eu tenho no coração. É uma pessoa que dá o empurrão para cima. Érica é ímpar nesse sentido, porque, querendo ou não, eu já tive experiências com brasileiros que te colocar para cima era podendo. Para eles era quase assim, fazer uma fatiga, era quase fazer um esforço enorme. Às vezes você não precisa comprar meu produto, mas você às vezes dá aquele empurrãozinho para mim crescer, porque você não consome meu produto, mas sua amiga sim. Então, assim, às vezes são coisas que te fazem pensar um pouco. E aquilo que eu deixo é você ter em claro o que você quer. Eu acho que se você tem clareza no que você quer, você vai encontrar dificuldade, mas você quer aquilo. Então, vai fazer com que você se mantenha, não desiste, e problemas vão existir, coisas para resolver vão existir. Você vai ter que estar muito presente. Então, assim, basta que você tenha claro o que você quer. Independentemente que amanhã vai virar de nome, vai ser um sucesso, mas não é seu, não é o que você quer, faça para que você exista, para que te dê prazer e que esteja em claro tudo o que você quer. Eu acho que com clareza a gente chega em qualquer lugar. E aí, galera, vocês gostaram? Todo mundo amou, né? Eu tô vendo aqui, todo mundo aqui. Eu acho que em vários momentos de você contando essa história, muita gente se encontrou nesses vários momentos. Porque fazendo assim...
E é incrível, né, que as histórias de empreendedores acabam, né, acontecendo da mesma forma. Nossa, eu me vi em vários momentos você falando. E é verdade, a questão de indicar, como você está falando, não Sim. precisa a gente comprar. A gente sabe que muitas vezes, talvez, você não se identifique com o produto, mas você tem uma amiga que se identifica. Sim. E é verdade isso, você ajudar o outro, você curtir uma foto, tá bom? Você comentar uma foto, você compartilhar uma foto, não tá tirando a tua luz, tá? Pelo contrário, você tá também aumentando a luz de todo mundo, que isso faz toda a diferença, tá bom? Então, assim, por mais que você não compre o produto do seu amigo, que o certo, de verdade, seria você comprar, Sim. porque se a minha amiga, ela é uma manicure, eu vou fazer a unha nela, se a minha amiga tem um restaurante, eu vou comer nele. Indica. Se a minha... esse seria o correto, sabia? Ninguém vive sozinho no mundo, né? Nós Não. temos uma amplitude de pessoas conhecidas, amigas, de passagem, de coisas que a gente faz. Então, assim, indica, propõe. Tá bom, às vezes não vai ser, mas não custa nada tentar. Não custa nada tentar, gente, porque a comunidade brasileira que, graças a Deus, ela está aumentando, está se Verdade. fortalecendo. E a nossa comunidade aqui está saindo grandes parcerias. Eu vi você conversando aqui, né, com as meninas. Eu tenho certeza que vai sair, que vai sair coisa. E é isso. O nosso intuito é sempre expandir e aumentar essa corrente do bem. Minha amiga, obrigada! Que prazer estar aqui, você não imagina Ai, o eu tô quanto. muito feliz. Nossa, gente, porque olha, eu tô namorando ela, ó. Vem. Agora dessa vez deu certo. Você Santa arrasou. maternidade, viu? Porque olha, a Érica me liga puxando meu leve. Ô, Vivi? Lorenzo, ó. Oh, amor de mamãe, tô chegando em casa, tô terminando aqui. Muito obrigada. Obrigada a gente a vai você. colocar aqui na descrição o teu site. Se a gente estiver Sim. pronto, a gente já vai Sim, colocar sim. o teu Tá site. pronto. Vai colocar também teu Instagram para vocês começarem a seguir a Vivi, tá? E já encomendar também o produto de você do verão, porque o verão já tá aí na porta. Verdade. Tá bom? Que é Obrigada. personalizados. E, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, desse mega episódio do Ericast. Tchau, tchau!